Salve, salve, primeiro ano! Olha só, vamos fazer agora o módulo 40, tá? Agora é o primeiro módulo da segunda frente da apostila 14, ok? Módulo 40, é a segunda frente, frente 222. Princípios das trocas de calor com mudança de fase. A gente já havia feito, no módulo 39, o princípio de troca de calor sem mudança de fase. Agora, a gente vai introduzir a mudança de fase. Equação não é nova, tá? Agora é interpretação. Quando dois ou mais corpos termicamente isolados e com temperaturas diferentes entram em contato entre si, após o equilíbrio térmico, a soma algébrica das quantidades de calor trocadas por eles é igual a zero. Exatamente como eu já tinha visto, né? Eu vou somar os calores e tem que dar igual a zero. Então, agora é uma interpretação quando houver mudança de fase. Olha só, pessoal, para a gente praticar esse módulo, eu separei o exercício 1 da página 156. Um suco de laranja foi preparado em uma jarra, adicionando-se 250 ml de suco de laranja a 20 graus Celsius. Então, a temperatura do suco de laranja é uma temperatura de 20 graus Celsius. 50 gramas de gelo fundente. Observação. 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Quando ele usar a palavra fundente em relação ao gelo, ele se encontra numa temperatura de 0 graus Celsius, porém no estado sólido, ok? Estabelecido o equilíbrio térmico, temperatura final, equilíbrio térmico, temperatura final, ele pede a temperatura do suco gelado era, em graus Celsius, aproximadamente, dados. Calor específico da água, 1 caloria grama grau Celsius. Calor específico do suco de laranja, 1 caloria por grama grau Celsius. Densidade do suco de laranja, 1 vezes 10 elevado a 3 gramas por litro. E calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Então, pessoal, para a gente fazer a resolução desse exercício, o primeiro passo é ajustar ali as unidades do suco de laranja. Suco de laranja, eu tinha 250 ml. Como a densidade do suco de laranja está gramas por litro, eu tenho que transformar esse ml para litros. 1 litro tem 1000 ml, então eu vou pegar 250, vou dividir por 1000 e vou chegar num valor igual a 0,25 litros. Densidade do suco de laranja, 1 vezes 10 elevado a 3 gramas por litro. Vou usar a equaçãozinha de densidade, que vocês já estudaram lá em química, né? Densidade é uma relação massa-volume. Eu tenho a densidade aqui do suco, 1 vezes 10 elevado a 3 gramas por litro. Vai ser igual a massa, dividido pelo volume de 0,25 litros também. Então, eu vou chegar numa massa igual, vou passar o 0,25 multiplicando 1. Massa igual a 0,25 vezes 10 elevado a 3 gramas. Ou seja, 0,25 multiplicado por 1000, eu tenho uma massa de 250 gramas. Então, aqui foi um ajuste da unidade de medida. Agora, a gente tem a parte importante do exercício, Troca de calor entre o suco e o gelo. O suco, ele começa no estado líquido e vai continuar no estado líquido. Então, eu uso a equaçãozinha aqui. Massa vezes calor específico, no estado líquido do suco, vezes a variação de temperatura. Mas, agora é a parte importante. Lembrar que se o gelo está a 0 graus Celsius, ele vai derreter primeiro, ele vai fundir primeiro, para ir para o estado líquido, certo? Então, aqui eu tenho a equaçãozinha da fusão do gelo, em que ele vai sair de 0 graus Celsius no estado sólido, indo para 0 graus Celsius no estado líquido, tá? Depois que ele ficou líquido, aí ele sofre aquecimento e vem então a equaçãozinha de calor. Massa vezes calor específico da água no estado líquido, vezes a variação de temperatura. Então, repetindo, aqui é a equaçãozinha de fusão do gelo e aqui o gelo agora já no estado líquido. Lembrar que variação de temperatura é final menos inicial, substituir aqui nos dois casos. E agora jogar os valores. A massa do suco, 250 gramas. Calor específico do suco, 1 caloria grama grau Celsius, vezes variação de temperatura. Temperatura final é o que eu quero descobrir, menos a inicial, o suco encontrava-se a 20 graus Celsius. Mais, eu tenho 50 gramas de gelo, que vai passar pelo processo de fusão. Então, aqui o 80 é o calor latente de fusão, mais 50 gramas desse gelo que agora ficou líquido,
vezes 1 do calor específico do estado líquido, vezes a variação de temperatura, ó, final menos a inicial, que é 0, né? O gelo estava a 0 graus Celsius, passou pelo processo de fusão a 0 graus Celsius e depois vai elevar a temperatura. 250 vezes 1, 250, temperatura final menos 20, mais 50 vezes 80, 4.000, mais 50 vezes 1, 50, vezes temperatura final menos 0. Aqui lembrar de fazer a distributiva, né, o chuveirinho, 250 vezes temperatura final, 250 temperatura final, menos 250 vezes 20, menos 5.000, mais 4.000, que está aqui, 50 vezes temperatura final, 50 temperatura final, 50 vezes 0, 0. Aí eu só organizei aqui, ó, 250 com os 50, 250 temperatura final, mais 50 temperatura final, menos 5.000, mais 4.000, 250 mais 50 temperatura final, eu chego no valor de 300 temperatura final, menos 5.000 mais 4.000, menos 1.000. Passo 1.000 para o outro lado da igualdade, depois eu vou ficar 300 vezes temperatura final igual a 1.000, 300 vai passar dividindo, e eu chego então que a temperatura final de equilíbrio, né, temperatura final de tudo que está ali dentro, né, do suco e do gelo que já ficou líquido, é uma temperatura final de 3,3 graus Celsius. Pessoal, para praticar eu separei mais um exercício, tá? Agora é um exercício que utiliza unidades de medida do Sistema Internacional, que é joules, quilos e Kelvin, ok? Um bloco de chumbo de 6,68 quilos é retirado de um forno a 300 graus Celsius e colocado sobre um bloco de gelo a 0 graus Celsius. Então, de novo, eu tenho o gelo a 0 graus Celsius no estado de fusão, tá? É fundente. Supondo-se que não haja perda de calor para o meio externo, qual é a quantidade de gelo que deve ser fundida? Então, percebam, eu só vou calcular agora o derretimento do gelo, e não depois dessa água, após o derretimento do gelo, sofrendo aquecimento. Então, percebam, eu tenho troca de calor entre a barra, né, a barra de chumbo, o bloco de chumbo, mais o calor do gelo somente para o processo de fusão. Então, ó, o calor da barra, né, a barra era sólida, vai permanecer sólida. Então, eu tenho a equaçãozinha de calor aqui. E o gelo que vai passar pelo processo de fusão. Então, eu utilizo apenas o calor latente de fusão. Agora, substitui os valores, né, pessoal? A massa a massa do bloco de chumbo, 6,68 quilos, ok? Calor específico aqui da barra, calor específico do chumbo, 230 joules, quilos, Kelvin, então tá aqui, vezes temperatura final. O chumbo se encontrava numa temperatura de 300 graus Celsius e toda a temperatura dele vai ser fornecida para o gelo. Então, ele vai chegar numa temperatura final igual a 0, menos a inicial de 300, mais aqui o calor latente de fusão do gelo. Lembrando, o gelo só vai derreter, eu não vou pensar nele sendo aquecido quando estiver no estado líquido. Então, a massa do gelo vezes o calor latente de fusão do gelo, 334 vezes 10 elevado a 3 joules por quilo. Aí a matemática, né, fez 6,68 vezes 230, que deu 1.536,4 vezes 0 menos 300, mais a massa do gelo, que eu quero descobrir, vezes 334 vezes 10 elevado a 3. Fiz essa multiplicação aqui, que deu menos 460.920, mais massa do gelo vezes 334 vezes 10 terceira. Vou pegar esse número, vou passar para o outro lado da igualdade positivo. Então, vai ficar massa do gelo vezes 334 vezes 10 terceira igual 460.920. Vou passar esse número dividindo aqui. E após a divisão, então, eu chego que a massa de gelo é uma massa de 1,38 quilos. Ou seja, para eu pegar esse bloco de chumbo de 6,68 quilos, que se encontra a 300 graus Celsius,
e resfriar até 0 graus Celsius, eu vou precisar de uma massa de 1,38 quilos. Meus queridos, eu sei que esse módulo é difícil e é pesado, tá bom? Então eu prometo para vocês que quando retornar às aulas eu vou revisar esse módulo com vocês com toda certeza. Mas estudem ele de qualquer forma, ok? Esse módulo é importante porque é um conteúdo que cai no PAS e PSS de vocês esse ano. Então, por favor, deem bastante atenção nesse módulo. Esse módulo começa com um aprender sempre enorme. Façam esse aprender sempre. Refaçam os meus exercícios. Bora estudar, tá bom? É um módulo importante, é um módulo difícil. Eu estou aqui à disposição sempre que vocês precisarem. E, de novo, eu prometo que quando retornar às aulas, eu vou revisar esse módulo com vocês, tá bom? Um grande beijo, tô morrendo de saudade. Continuem firmes em casa, ok? Beijo, beijo.